Tá tudo certo aí, Igor? Estamos online? Massa. Perguntar uma coisa, tem como eu me ver aqui? Eles, tipo, quando eu abro aqui, eles veem isso aqui também? Deixa eu ver. Bom, vamos lá. É, Jovens, está funcionando? Boa. E aí, pessoal, meu nome é Yuri Moraes, eu sou quadrinista, eu trabalho tanto quanto desenhista como roteirista e também sou roteirista de TV. TV e cinema. E eu tanto desenhei como agora eu tô trabalhando bastante com outros quadrinistas apenas como roteirista, assim. Então tá sendo uma experiência bem maneira, assim. É, o Igor tá aqui para me ajudar, eu tô um pouco perdido ainda. O que eu falo, Igor? Como eu começo isso aqui? Cadê? Deixa eu ligar meu fone aqui, que eu acho que tá. Um segundo. Então, para quem não me conhece, no ano passado a gente lançou a Brutal, eu sou um dos co-criadores da Brutal. É um quadrinho que eu fiz ao lado do Raoni Marques, do Thiago Martins Moraes e do Portugal. A gente tá, a gente iniciou um projeto assim que a gente pretende que seja bem longo aí. A gente deu uma pausa por causa da pandemia para entender o que ia acontecer ainda, mas é, acho que é isso. Vamos lá. Ahn, processo de processo de criar para uma HQ, cara, é muito varia muito de um quadrinho para o outro, assim, sabe? Tipo, os que eu desenho também, eu comecei lá atrás, em 2011 eu lancei meu primeiro quadrinho, Garoto Mickey. E o meu processo era muito maluco, assim, perto do que é hoje, assim. Deixa eu ver. Só um segundo, só, se puder. Boa. Então, eu descobri hoje que era um masterclass e eu tô um pouco perdido ainda. Eu achei que ia ser só um bate-papo, assim, mas vamos lá. Vai dar certo, eu confio em vocês, jovens. O Garoto Mickey, meu primeiro quadrinho, eu comecei fazendo. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa do Garoto Mickey por aqui. Deixa eu achar. Garoto Mickey. Aqui, Garoto Mickey foi o primeiro quadrinho que eu fiz. Aqui, esse quadrinho aqui. E eu fiz ele totalmente online a princípio, assim. Eu postava uma página por dia. E esse processo é um processo que é bem maluco, assim, pra mim, porque eu comecei fazendo achando que ia ter, sei lá, umas 40 páginas no máximo, e eu acabei a história 2 anos depois, quando estava com 210 páginas. Então, assim, como funcionou para mim, o Garoto Mickey foi o meu primeiro processo, assim, de escrever um quadrinho. Eu não fiz um roteiro no Garoto Mickey, eu fiz um storyline, tipo assim, aqui acontece isso, aqui acontece isso, aqui acontece isso, tinha uma linha do tempo grande, assim, e eu ia postando todo dia, uma página diferente e assim, quer ver? Deixa eu
colocar algumas, ilustrar melhor aqui. Aqui tem um quote do Kanye West, que é uma pessoa muito importante aí na minha vida. Esse quadrinho, assim, eu não tinha o hábito de desenhar, eu sempre fui muito mais escritor do que desenhista, e eu fui desenhando, assim, uma página atrás da outra, e isso me permitiu uma confiança legal, porque assim, se eu tivesse que escrever tudo e desenhar tudo depois, eu sinto que eu travaria muito, sabe? Ia ser uma coisa que eu ia falar, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, e nunca ia, de fato, concluir, assim, sabe? Então, assim, a partir do momento que eu publicava toda a página online, eu não tinha muito como voltar atrás na história. Então, se eu tivesse que consertar alguma coisa, eu sempre ia consertando na próxima página, ou pensava alguma coisa da história, e eventualmente essa storyline, que tinha um planejamento, foi mudando ao longo desses anos, assim, sabe? É uma coisa do processo que você começa a ver que é muito maluco. Você começa a ver que os personagens começam a tomar a vida própria e escolher o que eles vão fazer. Isso é inevitável, assim, sabe? Tipo, quando você tá fazendo de uma maneira sincera, assim, que você tá envolvido com eles, eles começam a ter voz própria e você perde o controle sobre eles. Só que isso é uma coisa muito boa. E assim, o Garoto Mickey eu fiz, deu 210 páginas. O Raoni também fez algumas páginas dentro do Garoto Mickey que eu tenho aqui. Deixa eu ver se tá aqui as dele também. Eu não sei se está aqui, porque esses arquivos são muito antigos. Mas. Não, talvez não esteja. Ah, não, tá aqui, ó. As do Raoni. Que ele fazia a história dentro da história. E quando eu pedi pro Raoni fazer a história dentro da história, eu vi que eu, tipo assim, minha formação já era de escrever, eu já escrevia para TV, já escrevia para, tipo, comecei escrevendo música quando eu era mais novo, escrevia para TV, escrevia curta para internet quando eu era mais novo, e tal. E eu percebi que assim, é muito divertido você escrever para outra pessoa colaborar desde então, assim, sabe? Porque você faz as coisas mirabolantes e você não tem que resolver o negócio depois, mesmo assim você vê a surpresa da solução que a outra pessoa deu porque você escreveu, assim, sabe? E eu acho essa coisa de parceria eu acho muito maneiro, assim. É... porque o nome garoto. Ah, mas o Igor tá mandando umas mensagens. O garoto Mickey, é... o nome, assim, é que esse personagem ele criou. O meu personagem principal, que chama Valentim, do garoto Mickey, ele criou um outro personagem quando ele era mais novo, que era um personagem, um super-herói que chamava Mickey Boy, que é esse personagem aí, inclusive. E a gente meio que. O Garoto Mickey é uma história, assim, adolescente, de um adolescente que mostra a vida dele quando ele era criança até a vida adulta, assim, começo da vida adulta, e a gente faz essa transição, assim, né, com esse personagem de que ele meio que abandonou essa época da vida dele, que abandonou os amigos que ele tinha nessa época, e então fica um negócio legal, assim, é chamativo, tem um tom meio blue, assim, meio melancólico que eu gosto no título, assim. E acho que foi assim, eu comecei fazendo sem saber muito onde ia dar e acabou que deu 210 páginas, foi um quadrinho que na época deu muito certo para mim, eu acabei publicando pela Dobra Editorial, foi o primeiro quadrinho que eles publicaram, e vendeu legal na época, acabei conhecendo muita gente nesse início de da minha carreira, assim, profissional no quadrinhos. Antes disso, eu fiz um pouco de tira, mas foi bem rápido. Trabalhei em umas revistas na offline, na beta, e já parti para histórias grandes, assim, que é o que eu realmente gosto. Aí, o que mais? Depois disso, eu comecei a colaborar diretamente com o Amilcar, que é que foi logo na sequência, foi 2012 eu comecei a escrever uma história
que era bem oposta do Garoto Mickey. O Garoto Mickey, eu escrevi duas histórias, inclusive, com, com técnicas totalmente diferentes de processo, assim. Comecei a escrever uma assim, o Garoto Mickey tinha muito diálogo, tinha muito. As pessoas começaram a achar que era uma história muito autobiográfica, apesar de não ser uma história autobiográfica. Tipo, tinha muita coisa da minha vida pessoal e de pessoas que eu conhecia também, mas não, eu não considero que é uma história autobiográfica, assim. É, e tinha muito diálogo também. Então eu falei, eu vou me desafiar e eu vou fazer duas coisas diferentes. A primeira foi o The Ghost Who Lurks, que é uma história que eu estou trabalhando desde 2013 com a Amilcar Pinha, que é um dos melhores ilustradores do Brasil, na minha opinião, assim. E eu comecei um outro livro, uma outra história que eu só concluí a história em 2018 e comecei em 2019 a fazer com o Bruno Guma, que também é um moleque que destrói, assim. E assim, na solo, eu falei, eu vou me forçar a fazer uma história que é inteira sem diálogo. E eu fiz uma história 190 páginas sem diálogo e o Guma tá desenhando. E essa parceria com o Guma tá sendo muito maneira, assim, também. Tá sendo, tipo, uma experiência muito diferente, assim, porque o processo mudou bastante. Eu escrevi um roteiro cinematográfico, o Guma interpretou esse roteiro e começou a fazer thumbnails, né, que é os rascunhos das páginas. Daí eu pegava os rascunhos deles e dava uma dirigida nos rascunhos. Falava, não, aqui a câmera tem que ser mais perto, aqui isso aqui lá, aqui tem que acabar desse jeito, a gente pode incluir uma página a mais assim, e daí volta para ele e a gente fica nessa troca que é muito maneira, assim, que é o que eu falei, assim, você dá a surpreendida de ver o que o cara imaginou pelo seu texto, e você vai trabalhando em cima disso, assim, é uma maneira que eu acho muito maneira e gosto muito. Já com a Milka, que é um quadrinho que eu estou trabalhando desde 2013 e deve sair só em 2022, mas vai valer a pena. Deixa eu ver se eu acho algumas coisas do Ghost aqui. Ghost aqui, ó. Esse é o Ghost Hulux, é uma história que eu estou fazendo com a Milka. Quer ver? Aqui, ó. Esse é o personagem principal, chama Jun. Vou mostrar algumas páginas. Será que eu tenho página aqui, aqui? Não, aqui. Meio bagunçado esse HD ainda. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui é o processo de thumbnail do Amilcar. Pra você ver como que ele é um maldito. Esse é o thumbnail dele. E daí ele passa pra página aqui. Quer ver? Essas são as páginas finalizadas do Amilcar. É, essa é uma história que a gente está. Então, nessa história, por essas duas coisas. Com o Guma, eu resolvi fazer uma história sem nenhum diálogo. Com a Milka, eu resolvi fazer uma história que eu fugisse o máximo possível do que eu sou, para fugir da coisa autobiográfica. Então, assim, eu criei uma história, um thriller, que não tem nada de humor. O personagem principal, o Jun, ele é descendente de coreano, que morava no Canadá, e a história se passa no Canadá, no Japão e na Itália, que são lugares que eu nunca fui. E eu, assim, eu me forcei muito a ir para esses territórios, essas coisas que eu nunca trabalhei antes, assim. E tá sendo um resultado muito maneiro. A Milker tá trabalhando agora no Ghost, assim, sempre que ele manda uma página. É muito surpreendente. O processo com a Milker é muito diferente, porque, assim, eu com a Milker, eu tendo a escrever bem roteiro de quadrinhos mesmo, assim, sabe? Eu falo, página 2 quadro um acontece isso, quadro 2 entre quadros acontece isso, tem outro quadro, isso que lá. Só que eu deixo meio livre pro Amilcar criar os ângulos dele, porque os ângulos do Amilcar são sensacionais, assim. Eu não sei nem de onde que ele tira os ângulos que ele tira. E dá muita personalidade para a história, assim. Só que ao mesmo tempo quando tem que eu tenho que fazer um enquadramento de alguma certa maneira, porque a história precisa disso, eu deixo
Eu já deixo evidenciado lá no roteiro, né? Mas, é, nossa, tá muito boa essa página, eu gosto muito do Amilcar. Ele, mas é isso, daí ele faz o thumbnail dele, que já é perfeito, assim, você olha o thumbnail e fala, tá pronto, e daí ajusta uma coisa ou outra, e ele vai e pega e começa a fazer tudo de novo à mão, assim. É uma maluquice. Então esse foi o método que eu fiz com a Milka. Aí um tempo depois, deixa eu ver se eu tenho, eu não devo ter o antigo ainda, do Venha a Nós. Mas o Venha a Nós, o Vosso Reino, que é a minha última história, mas eu comecei um pouco antes, porque a princípio eu comecei a fazer ela com o Adonis, em 2014. Eu não tenho as páginas do Adonis aqui, mas aqui ó, esse aqui é o desenho do Adonis. Aqui ó, a gente começou a fazer junto, acabou que não seguiu com o Adonis, o traço dele era bem diferente da minha interpretação do Deus Sei Lixo. Mas com Adonis eu também escrevia bastante, assim, bastante detalhado, qual que era cada quadro, não sei o que, sei que lá, a gente fez a história por um tempo e acabamos parando, ele quis ir para outros caminhos e tudo bem, e essa história ficou de canto por um tempo. É, daí, assim, enquanto a gente estava criando essa história, e eu estava trabalhando com outros desenhistas igual a Milka, o Adonis, e estava demorando muito tempo para essas histórias saírem, e eu comecei a ficar meio agoniado, assim, com o tempo mesmo, assim, né, de esperar outra pessoa, não sei o que lá. E eu comecei a ver esse mundo que eu tinha criado, é, em que o Adonis estava ilustrando, e eu comecei a pensar que eu queria desenhar de novo, assim, sabe? Que é uma coisa que para mim é muito difícil, assim, porque eu não venho eu nunca fui ilustrador, assim, sabe? Nunca, apesar de desenhar desde criança, fazer tiras, essas coisas, assim, eu nunca estudei muito desenho, eu nunca fui um cara de desenho. Então toda vez que eu parei para desenhar foi quando eu parei para fazer quadrinho que eu desenhei, assim, sabe? E aprendi muito com isso. E eu tava meio decidido a não desenhar, mas nesse processo, como tava demorando muito, eu comecei a rascunhar uns GG, que é o meu personagem principal do Terra do Demônio. E eu comecei a gostar, comecei a colocar no mesmo mundo do Venha Nós, assim, foi uma coisa que para mim foi foi saindo muito organicamente, assim. E eu criei um novo estilo mais minimalista, assim, que eu usava uma cor só. Tenho aqui o GG, quer ver? Esse aqui é o Terra do Demônio. Aqui. Ele é mais minimalista, eu só uso vermelho e cinza para pintar ele e é bem mais cartunesco assim. E eu comecei a gostar muito de desenhar de novo no Terra do Demônio. E fui criando essa história, foi saindo. E esse foi um processo, foi o mais maluco de todos, porque, quer ver? Eu comecei a fazer algumas páginas, eu tenho até aqui marcado, quer ver? Eu comecei. Opa, beijo para todos vocês. Ronaldo, Cíntia e Beatriz está aqui. Peguei o Persona 5 da Beatriz Takei, tô testando aqui, tô gostando muito. Meu personagem chama Betinho Tadeu no Persona 5. Mas voltando aqui, o Terra do Demônio, eu comecei com essa página aqui. Aliás, foi essa mesmo? Eu tô com. Não, essa página. Que era uma continuação de uma outra página que eu fiz no meu caderno, testando assim. E eu gostei dessas duas páginas e tal. E daí eu continuei a história. Fui continuando, continuando, continuando. E daí eu tava gostando bastante da história. E daí eu falei, quer saber, cara, aquele começo ali não tem nada a ver. Eu tirei essa primeira página e coloquei várias páginas. Quer ver? Aqui. Esse aqui é um desenho do Edu, o Relatuns, Edu Medeiros, que fez pro livro, ficou muito bonito do GG. E daí eu comecei essa história lá de trás, até chegar no ponto que estava. Quando chegou no ponto que eu tinha parado,
eu segui um pouco mais pra frente e terminei essa primeira história. Aí, quando eu tinha essa primeira história pronta, eu apresentei na Veneta, pro Rogério. E foi uma coisa engraçada. Assim, o Rogério ficou de ler, e passaram alguns meses, assim, eu não sabia se ele tinha gostado, se ele não tinha gostado, estava meio ansioso, assim, tinha mandado para umas outras editoras também, não sabia muito para onde que ia a história ainda. E daí um dia eu falei com o Rogério, falei, pô, vamos conversar aí e tal. Daí ele falou, vamos, vamos. E eu cheguei lá para meio para apresentar a história para ele, achei que ele nem tinha lido ainda, e ele chegou numa naturalidade e falou, não, a gente vai lançar assim, a gente está pensando para março do ano que vem, isso aqui lá, já falou. Eu falei, caramba, por que você não me avisou, cara? Tipo, eu mó ansioso o tempo todo, eles já estavam com o planejamento todo feito, assim. Só que ele falou pra mim, a gente gostou muito, mas é uma história curta, ela tem 46 páginas, e eu pretendia lançar o Wasteland em fascículos menores, assim, né? E ele falou, não, tá muito legal, a gente gostou muito, mas a gente quer um livro maior. Então você coloca mais história pra gente lançar um livro de uma vez, assim. Inclusive, Terra do Demônio, onde que eu tenho? Ele tá aqui. Aqui. E daí deu um livro de 100 páginas, cento e pouquinhas páginas, onde é, tem uma bela foto minha de, não sei se dá pra ver, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, uma bela foto minha de autor aqui. Onde que tá? Provavelmente a minha melhor foto até hoje, que eu pareço um capitão genocida de exército com um gato na mão. E quando ele falou para eu fazer, ao invés de eu seguir a história da onde eu tinha parado, eu resolvi voltar e contar meio que a história de como os três personagens principais se conheceram. Então foi o processo mais maluco que eu tive, porque assim, eu comecei do meio da segunda história, fiz o começo dela, fui um pouco para frente, voltei para a primeira história, e daí quando eu terminei essa história, a primeira história do livro, eu falei, puta, falta eu dar um ganchinho ali no fim da segunda. Então foi totalmente maluco. E para essa história eu fiz um pouco de roteiro para mim mesmo e algumas páginas eu ia freestyle. Foi uma coisa muito orgânica para mim. Assim, eu não planejei muito e eu senti assim, eu tinha visto o primeiro volume do Dragon Ball do Akira Toriyama, o mangá, e eu tava numa fase que eu tava muito travado, porque os projetos estavam demorando muito, eu não sabia se eu queria desenhar de novo, sei lá, eu vi o primeiro volume do Dragon Ball, e no primeiro volume você vê que tem uma coisa que ele só tá fazendo, assim, sabe? Ele só fez qualquer coisa, não qualquer coisa, tipo assim, é do caralho, assim, mas assim, ele não tinha muita pretensão com aquilo, assim, sabe? Vou fazer um negócio que exploda a cabeça de todo mundo. Ele só foi fazendo os personagens que ele gostava, foi seguindo, sendo engraçado e tal. E me inspirou muito. Eu falei, vou começar isso. E a partir do momento que eu comecei a fazer, esse universo foi crescendo muito, assim. Todo dia ele cresce, assim, sabe? Tipo, ele tá. Ele expandiu muito, assim, sabe? Tipo, eu fiz uma bíblia dele, a gente começou a fazer projetos paralelos. O próprio. Ele virou um jogo, um protótipo de um jogo que eu lancei na Comic Con. Aqui tem até um pôster dele que deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse foi um pôster de um protótipo que a gente fez com a Gixxer, que é. Que era. Que ele quase virou um jogo de videogame. Daí agora eu tô fazendo um jogo de tabuleiro dele, que foi uma ideia do Rogério. Faz alguns anos que eu tô fazendo já. E E foi muito maneiro, assim. A minha dica, assim, começa, faz, vai, vê onde que vai dar e é sempre melhor você fazer do que não fazer, porque senão você fica segurando um monte de coisa e você não tira as ideias pra fora, sabe? Quando você vai tirando as ideias, elas vão aparecendo, vão ficando cada vez melhores, assim, sabe?
A Cíntia me perguntou aqui, ó, no processo de desenvolver os roteiros, você já tem em mente uma visão da história e vai criando os capítulos, ou você vai pensando no capítulo primeiro e vai adicionando as ideias que surgem? Então, é isso que eu tô falando, assim, acho que cada história eu me desafio de uma maneira diferente, assim, sabe? Às vezes eu gosto muito de ter tudo fechadinho, às vezes eu olho um desenho e falo, putz, eu quero ver mais desse personagem, e vou fazendo e vou vendo pra onde dá. Tem outros que eu faço projeto fechado a temporada inteira antes, assim, e sei tudo que vai acontecer até os personagens tomarem controle. E é isso, assim, né? Tipo, beleza, terminei o Terra do Demônio e fui pra Brutal, que era um projeto que eu comecei a criar no início de 2019, com o Thiago, com o Raoni e com o Portugal. E eu tava até pensando em fazer uma outra história que eu tenho na cabeça faz anos, eu tenho desde 2011 essa história, assim, é uma história que eu vou fazer eventualmente. Mas eu senti na última hora da gente começar que não era essa história que eu precisava fazer no momento e na hora bateu muito pra mim que eu tinha que fazer o Venha Nós, assim, que é uma história que eu nunca tinha conseguido concluir e era uma oportunidade boa, encaixava muito com o projeto e eu decidi que eu ia desenhar o Venha Nós dessa vez, assim. É, e o Venha Nós foi um processo muito diferente do que eu estava acostumado, assim, porque a Brutal a gente decidiu que a gente ia fazer tudo por capítulos. Cada capítulo ia ter 10 páginas. A cada 10 páginas você precisa ter um começo, meio e fim. E tem muita economia, assim. Então eu peguei o roteiro original que eu tinha com a Adonis, que tinha 36 páginas, acho que os dois primeiros capítulos, eu tinha que deixar isso em 20. E eu comecei a usar o grid de 16 quadros por página, assim, foi o que salvou um pouco eu consegui contar tanta coisa em poucas páginas, assim. Mas eu comecei a fazer um. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu comecei a fazer um sistema de. Que o Raoni me ensinou, inclusive, que é o que o Akira Toriyama usa. De. Quer ver? Ele faz umas bolinhas. Deixa eu ver, não, aqui não. Deixa eu ver se eu tenho. Fácil de eu achar aqui no meu caderno. Aqui, você começa a fazer um thumbnail e você planeja suas 10 páginas, por exemplo, quer ver? Por exemplo, aqui, ó. Tipo assim, num, depoimento, resumo. 2, briga, revelação. 3, é atrapalhado pela família. 4, vai em outro canto e é atrapalhado. Então, assim, você tem uma base do que cada dessas 10 páginas vai ser e o que você precisa resolver em cada página. E é uma limitação que eu achei muito maneira, assim, sabe? Porque força você a pensar de uma maneira que você não pensaria normalmente, assim, sabe? E todas as histórias têm o mesmo tamanho, então, assim, tipo, a gente precisava fazer isso, assim. Foi uma parada bem maneira. E a partir daí, eu não escrevia nenhum roteiro também. Eu fazia um thumbnail, igual aquele que eu mostrei ali, que era um thumbnail da disposição dos quadros, e logo na sequência, eu já fazia o thumbnail direto do que seria a história, eu não escrevia um roteiro, assim. Então eu já visualizava muito como que a história ia ficar quando eu fosse desenhar, assim, sabe? E o processo da Brutal também era muito legal, porque a gente se encontrava toda semana para falar do projeto, como que ia ser, e um via a história do outro, dava opinião, falava, isso aqui não tá muito claro, sei lá. Então foi uma coisa colaborativa que foi forte, desde a criação dos personagens até do conceito dos personagens, do nome de tudo, até ir para a página. Aqui, esse aqui é o caderno de. Então, assim, deixa eu ver se eu tenho Venha a Nós aqui, a página finalizada, para vocês verem a diferença. Artes Brutal.
Brutal aqui. Venha a nós o vosso reino, parte um. Nossa, tem tanta versão disso aqui. Vosso reino aqui. Aqui, então, por exemplo, eu fazia a página já direto no thumbnail, e era isso aqui, né? Uma ideia do que vai ser, e já partia direto para a parte final. Assim, eu fazia à mão, depois pintava no computador. E foi um processo que eu achei muito maneiro, assim, que aprendi muito com esse processo e eu tento levar mais para esse lado sempre que possível, assim, né, de já ir direto pro thumbnail quando é possível, né, quando principalmente se é uma coisa que eu vou fazer, porque senão fica até contraprodutivo um pouco, assim. E no Venha a Nós foi isso, assim, eu dividi a história que eu tinha originalmente, eu tinha planejado essa história do Deus Sei Lixo é, com muito mais páginas do que ela tem na Brutal. Então eu dividi em dois arcos e o segundo arco vai para Brutal 2, que a gente está começando a produzir agora. Vai ter bastante novidade da Brutal em breve e eu quero muito contar sobre isso tudo. Mas, deixa eu ver aqui. Carlos Bros, onde você recomenda postar nossas HQs? Cara, eu não sei se eu sou a melhor referência para isso, melhor, vou dar o melhor conselho para isso atualmente. No meu tempo, assim, quando eu comecei no Garoto Mickey, nada era muito forte ainda, assim, sabe? Tipo, Twitter não era tão forte, Facebook não era tão forte, era um negócio muito de nicho, não tinha muita restrição igual eles fazem hoje em dia de, você tem 5 mil seguidores, mas só 10, 15% disso que vê o conteúdo que você posta. Não tinha nada disso. Então você podia linkar muito mais coisas. Então, assim, pro garoto Mickey, eu resolvi criar um site específico para ele, que ia postando todo dia. E foi chamando atenção, cara. Foi uma coisa que deu muito certo na internet, assim, tipo... Eu lembro que quando acabou a história tinha, tipo, sei lá, 100 mil visitas, assim, que é coisa leitor pra caramba, assim, para um primeiro quadrinho. E, e foi bom. Abriu porta pra caramba pra mim, pra editora, pra tudo. E por um bom tempo, assim, eu fiquei sem postar online muito, assim, se for pensar, assim, eu postei no Teleguiado uma série curta que eu fiz sobre televisão. Só que agora eu comecei a criar esse novo modelo porque com a Brutal, porque eu sinto que o quadrinho ele tem os fãs de quadrinho mesmo, eles gostam muito de ler quadrinho impresso, só que é um item que fica cada vez mais elitizado, assim, sabe? Tipo, os livros estão muito caros. Então, assim, a gente fazia esses eventos de quadrinho todos os anos, assim, e me incomodava um pouco, assim, porque eu sentia que eu falava, caramba, a gente está fazendo um evento todo ano meio que para as mesmas pessoas e para o pessoal que está já gosta muito de quadrinho, já está nesse esquema e é um público, é uma bolha limitada, assim, na maioria, assim, sabe? E eu comecei a ver como que eu poderia fazer isso de uma maneira que agregasse todo mundo, assim, sabe? Então, eu achei que o online era fundamental. Então, a gente apresentou o projeto no Omelete, a gente falou, a gente vai ter um livro de luxo, que inclusive está aqui, eu já mostro para vocês. A gente vai ter um livro de luxo, mesmo assim a gente conseguiu deixar ele bem barato, perto do que ele é. Deixa eu pegar ele aqui, só um segundo. A Brutal, ele ficou no livro de quase 300 páginas, de capa dura, A4, e a gente conseguiu deixar o preço dele por R$ 60. Preço de capa em livraria, em loja, em qualquer lugar que você compre. Assim. Mas mesmo assim, R$ 60 não é uma coisa que é acessível para todo mundo. E a gente queria pegar um público
também mais jovem, que às vezes não tem dinheiro, ou até mesmo gente que pegar um público que não conhece, porque não quer investir um dinheiro antes de conhecer as histórias e tal, assim. Então a gente falou, meu, a gente tem que ter uma plataforma online para isso. E a gente criou essa plataforma também. Tá funcionando muito no Omelete, tá sendo, para quem não conhece, visite omelete.com.br/brutal com dois T's. Lá tá a nossa plataforma. E é uma maneira que a gente está achando assim de democratizar o negócio também, assim, sabe? Tipo, quem gosta, muitas das pessoas tinha lido online, compraram depois porque queriam ter o livro, não importa muito. O que importa é chegar nas pessoas e crescer esses personagens que é o nosso plano, assim, sabe? Porque a gente quer desdobrar para várias outras coisas, assim. É, quais as fontes de inspiração para o seu trabalho? Putz, isso é muito difícil dizer, assim, porque é tanta coisa, assim, sabe? De, de quadrinho, assim, eu gosto muito do quadrinho underground americano, assim, foi o que, no início, que me deu energia, assim, para fazer quadrinho de verdade, foi o Daniel Close, foi o Chris Ware, foi esse pessoal, assim, o Dash Shaw, assim, que eram histórias que batiam muito com aquele momento que eu estava vivendo, assim, e foi um motivador, assim, né? Porque tinha aquela coisa meio que quadrinho era muito super-herói, era coisa de criança, não sei o que lá, essa impressão, assim, né, de quando você está crescendo, sabe? E esses caras meio que mostraram que dava pra você fazer muita coisa, pra mim, pelo menos, assim, né? Aí depois foi meio inverso, assim, depois, quando eu fui ficando mais velho, eu fui resgatando as coisas que eu gostava quando eu era adolescente e incluindo isso muito no meu trabalho, mas com a minha perspectiva e com o meu humor e com a minha vivência, assim, sabe? Então, tipo, eu comecei, tipo, sei lá, a pegar Final Fantasy VII, que era uma história que eu gostava muito de videogame, e coloquei muita influência disso. Comecei a pegar Dragon Ball, por exemplo, comecei a pegar He-Man, comecei a pegar várias coisas e readaptar com o meu estilo, assim, né? Com o tipo de coisa que eu gosto, com o Senhor dos Anéis, com várias coisas que eu gostava quando eu era mais novo, assim. E acho que fica meio nessa coisa, entre coisas contemporâneas, assim, sei lá, se for pegar meu quadrinista favorito mesmo, assim, de todos os tempos, é o Osamu Tezuka, sabe, assim, que é o mestre absoluto, assim, do mangá, assim, mas que eu acho que tem tudo que eu gosto quando eu leio uma história em quadrinhos, assim, sabe, tipo, é engraçado, como que eu digo, é muito pessoal, muito filosófico, mostra muito o jeito que ele pessoalmente vê o mundo, assim, e ele consegue esconder essas coisas todas em uma coisa muito divertida, uma coisa muito high concept, assim, sabe? E aí é difícil fazer isso, assim, sabe? Tipo, se for ver, é o cara que eu mais admiro, assim, e cada vez admiro mais, assim. Eu tava lendo Fênix pela primeira vez agora na quarentena e acho que o segundo volume de Fênix provavelmente é o meu quadrinho favorito de todos os tempos, assim, sabe? Mas eu gosto de muita coisa contemporânea, sabe? Johnny Ryan é um cara que eu acho muito engraçado, assim, isso me influenciou muito, principalmente no Terra do Demônio. É, quem mais? Enfim, deixa eu ver, dar uma colada na minha. O Mutarelli é o melhor autor nacional de todos os tempos e ensinou a fazer um pouco disso, assim, sabe? De fazer uma parada que seja extremamente pessoal, extremamente ligada ao mundo dele, a São Paulo, assim, de uma maneira que que fica divertida de ler, que é empolgante,
Quem mais? Hayao Miyazaki, pelo Náusica, né? Mas os filmes dele também são demais. É, Chris Ware, eu já falei. Ah, deixa eu ver. O Watchmen. O Watchmen me influenciou muito, muito, muito. Todo quadrinho que eu faço eu tento colocar alguma referência escondida de Watchmen. Bone, do. Esqueci o nome do autor nesse momento, porque eu tô começando a ficar velho, eu tô tendo problema de memória. É... Matt Groening com Simpsons e Futurama, principalmente Futurama me influenciou muito no. Então é isso, tipo, é um pouco de cada coisa, é videogame, é quadrinho, é animação, cada coisa tem um valor diferente ali, assim, sabe, que dá pra você trazer e adaptar no seu estilo e contar, tipo, tirar um pouco de você de uma maneira que seja divertida pras pessoas que estão lendo, né? Deixa eu ver. Qual a situação mais difícil do seu ponto de vista, dentro da criação de um quadrinho independente? Teve uma coisa específica que aconteceu que podia ter sido evitada e você só sabe agora. Deixa eu pensar. Então, é, eu acho que uma coisa importante para mim em relação à parceria é que eu aprendi muito a ter cuidado quando você está trabalhando com outras pessoas, assim, sabe? Porque cada um tem o seu ritmo e cada um gosta de um aspecto, desculpa pessoal, um aspecto específico quando vai criar, sabe? Assim, tipo, e você tem que dar vazão para a pessoa dar o melhor dela, assim, sabe? Ela tem que se sentir confortável para ser criativa e acrescentar no projeto. E eu acho que quando eu era mais novo eu era muito controlador com o sentido de eu quero cada detalhezinho do meu jeito e isso é uma coisa e no meu tempo, sabe? Assim, eu acho que isso é uma coisa que é bom de controlar, é uma coisa de você entender que a coisa vai sair, tipo assim, não que você tem que deixar o negócio a Deus dará também, assim, mas tipo, você tem que entender que a coisa ela tem o seu próprio tempo e você tem que respeitar isso e fazer o melhor possível dentro disso, assim, sabe? E algumas coisas não vão acontecer e algumas que acontecem geram outras coisas, as que não acontecem geram outras coisas e tudo bem. Sobre esse aspecto no processo, eu acho que, assim, uma coisa que é muito importante para mim, que é muito relacionada ao bloqueio criativo, é que eu sinto que a gente trava muito com essa coisa de bloqueio criativo porque a gente fica receoso com que o nosso material não vai ser bom o suficiente, sabe? A gente fica vendo, sei lá, fica vendo Miyazaki e fala, pô, na hora de escrever eu tenho que ser o Miyazaki. Você não vai ser o Miyazaki, você vai ser você. Então, assim, seja você e seja ruim também, sabe? Tipo, não tem nenhum problema em você ser ruim. Tipo, é importante você escrever, olhar e reescrever e até lançar. Lança alguma coisa e às vezes passam uns anos e você fala, putz, eu podia ter feito isso melhor, mas é bom você lançar. É sempre melhor você fazer do que você não fazer. Porque senão você fica só no campo da teoria. Sabe? Se eu fizesse tal coisa seria bom, tal, e você vai ficando amargo, sabe? Assim, você não conclui as coisas que você tem vontade. E, tipo, uma coisa que é real, além de tudo, assim, é que, independente de quem você você pode ser, sei lá, entra no YouTube aí agora, coloca Beethoven, coloca Andy Kaufman, coloca, sei lá, qualquer pessoa, Miyazaki, vai ter algum comentário falando, pô, esse cara é um bosta, sabe? Então, assim, sempre vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. E
Quando você entende isso, e demora, porque é uma coisa que é muito direto com a sua alma, muito direto com sua personalidade, quando você entende isso de fato, você fala, meu, tudo bem, vai ter gente que não vai gostar. Você se liberta um pouco e você fala, pô, eu vou fazer o que eu quero fazer. E nesse processo de fazer o que você quer fazer, você se descobre, você vai ficando melhor e acho que é isso, assim, se eu tentaria não ter tanto medo, assim, sabe? Porque vários momentos eu fiquei muito travado, assim, durante a minha vida nessa coisa de produção mesmo, assim, sabe? E se você tem medo, você não anda, sabe? A não ser que você use o seu medo pra frente também. Mas é mais complexo. Deixa eu ver. Você pensa de acordo com os personagens, como os personagens reagiriam a cada evento, ou você pensa nos eventos que precisam ocorrer e tenta guiar os personagens através disso? Então, é complexa essa pergunta também, assim, porque é o que eu falei, os personagens, você cria eles, você se apaixona por eles, e quando isso acontece, você perde totalmente o controle sobre eles. Eles tomam as próprias decisões deles. Então, assim, eu tenho um plano. Eu falo, o GG vai começar aqui, ele vai fazer isso, e no fim da história ele vai estar ali. Só que quando eu começo a chegar no meio da história, o GG quer fazer outra coisa. E o Z faz uma outra coisa que impede o que o GG ia fazer antes. E você tem que sentir, é instinto, cara. Assim, todo mundo tem seu instinto e todo mundo tem que se conectar com isso, sabe? Tem que falar, meu, é pra esse lado, é isso que eu quero fazer, sabe? Você não se preocupa, tal pessoa vai gostar disso, o mercado de quadrinho, não sei o que lá, vai gostar disso. Cara, se preocupa assim, o que eu quero fazer com essa história? Pra onde que eu quero ir? E os personagens vão guiar você naturalmente, assim, sabe? E o importante é isso, o importante é tipo, não é quanto livro vende, não é quantas pessoas deram like, não sei, negócio assim, é você olhar pra trás, você pegar o livro e falar, caralho, eu gosto muito desse livro, sabe, assim, porque se você sentir isso, outras pessoas vão sentir isso também, sabe? Opa, o que que é OBS? Desculpa, pessoal. Deixa eu abrir uma outra página aqui. Eu não sei direito como que eu tô sendo visualizado aí. Tem o meu vídeo o tempo todo? Igor, me ajuda, por favor. Deixa eu abrir uma imagem bem bonita. Eu vou abrir uma imagem aqui. Deixa eu ver um quadrinho. Eu não mostrei o quadrinho que eu tô fazendo com o Guma. Eu vou abrir porque está ficando uma belezinha. Quer ver? Eu. Não. Isso aqui é um boleto, provavelmente. Não é o boleto. Ahn, Olha só, acabei de descobrir que meu vídeo estava o tempo inteiro online. Muito obrigado. Esse aqui é o próximo quadrinho que eu vou lançar, que é o Mudo, com o Bruno Guma. Sigam ele no Instagram, porque esse moleque é um gênio e cada vez mais eu fico de cara com o trabalho que ele está entregando, assim. E essa história é uma história que vai sair pela Dark Side no ano que vem. E eu comecei a escrever ela em 2012. É, na verdade, assim, eu escrevi elas são três histórias, esse livro. Chama e o processo como que é maluco. Eu escrevi uma história silenciosa, passaram alguns anos eu escrevi outra e passaram mais alguns anos eu escrevi outra. E eu nunca tinha conectado elas. Eu falei, putz, talvez eu quero fazer elas juntas, mas eu não sei se eu faço uma coletânea, não sei o que lá. Eu tava conversando disso com o Montanaro, que é meu amigo, e ele falou, por que que você não... mas é o mesmo personagem? Você tá contando a história dele em várias épocas da vida dele? E eu falei, caralho, é isso.
Porque, assim, são histórias pessoais, assim, com bastante realismo fantástico, bastante coisa, e eu falei, é realmente isso a história. Eu só conectei anos depois que eu tava com tudo pronto, assim, sabe? Então, assim, é o personagem com 13, com 23 e com 33 anos. E a partir do momento que eu fiz essa conexão, a coisa deslanchou, assim, sabe? Ela começou a fluir muito, o Guma entrou no projeto e foi só felicidade. E a gente ia lançar também separado as histórias, né? E quando eu apresentei na Dark Side, os caras gostaram muito e falaram: não, não lança nada antes, lança tudo com a gente. E é isso. Deixa eu ver. E quanto tempo dura o processo inteiro? Você desenvolve por parte ou já cria o roteiro pensando na arte? Então, depende se eu estou fazendo com parceria ou não. A maioria das histórias que eu desenhei, elas começaram com desenhos meus, que eu fui me apaixonando pelos desenhos e falando, puta, eu quero saber mais sobre esse personagem. É, já os que eu faço parceria, eu tenho uma ideia na minha cabeça do que vai ser, mas eu sempre espero o ilustrador entregar o que ele pensa primeiro, que daí eu falo, eu quero que ele entregue sem muita concepção, geralmente. Porque eu acho que ele pode trazer muita coisa que eu não imaginei também e pode ser muito melhor do que eu imaginei. E a partir daí a gente vai lapidando para tomar forma, assim, né? A única história que veio inteira na minha cabeça, assim, e que veio muita imagem inteira, assim, eu pensei, juro, a história, o começo, meio e fim foi o Venosa Osfrene, assim, eu tomei um banho, no banho eu imaginei o Deus Ser Lixo e imaginei a história do começo até o fim. Lógico que no processo você vai criando muito mais coisa, vai mudando, tal, alguma coisa ou outra, mas a base da história tava lá desde o começo, assim, sabe, de um banho de, sei lá, que eu fiquei pensando em 12 minutos, assim, sabe? Então, não tem muito certo o tempo que dura o processo, assim, porque, tipo, o quadrinho que eu tô fazendo com a Milka eu comecei a escrever em 2012 e a gente tá fazendo até agora, porque a vida alongou ele. O Terra do Demônio eu fiz em mais ou menos um ano e meio, desde que eu comecei a desenhar até vender para Veneta, até lançar. O Garoto Mickey durou 2 anos. Agora eu entrei num novo, que eu não tô nem falando ainda, que a proposta é assim, todo dia a gente vai escrever uma página nova, mas a gente não vai ficar planejando muito para onde a história vai no futuro. Assim. Se a gente tem uma ideia ou outra, a gente anota e tal, mas o legal é disso, de todo dia se sentar, escrever uma página, ele desenha uma página e todo dia a gente tem uma ideia nova. E a gente quer que dure bastante tempo essa história a partir do momento que a gente lançar. Assim. Então, assim, acho que não se preocupa muito em achar um processo ideal, assim, sabe? Tipo, o importante é você gostar do processo, é aprender. Isso é uma coisa muito importante. Inclusive, isso, para a menina que perguntou, isso é uma dica muito importante. O processo é uma das partes mais importantes. Antes era um sofrimento para mim fazer um quadrinho, era tudo difícil, eu só gostava quando saía, quando estava pronto. Agora não, tipo, todo momento é um momento muito maneiro, assim, sabe? Tipo, agora eu pretendo parar de desenhar um pouco e só escrever. Mas quando eu tava desenhando ano passado, cara, eu colocava uma página e falava, caralho, não acredito que eu terminei essa página. Daí começava outra animadão. O processo de estar em contato com os caras era muito legal. É, essas parcerias com os outros autores, toda vez que o Bruno me manda uma página, eu fico, caralho, isso aqui tá muito foda. E se a gente mudar isso, se a gente fizer isso. Então, assim, é muito importante que você curta o processo, porque é a maior parte da sua vida, assim, sabe? É o processo. E acho que é isso. Aproveitar mais o processo e se preocupar menos com quem gosta, quem não gosta, like, sabe? Isso tudo é uma bobeira e, tipo assim, daqui uns anos a gente nem vai ter mais Instagram, não vai ter nada disso e vai mudar tudo e o que vai ficar é o que você fez, é o trabalho, é o livro, é isso.
Ah, aqui tá, o Igor tá falando aqui para mim que a gente precisa terminar. É, então acho que assim, para quem não conhece meu trabalho, eu tenho postado bastante desenho livre no Instagram ultimamente. Para quem quiser ver no Instagram, meu Instagram é Yuri Moraes com XX depois. Tá lá no Da Quanto também, vocês podem ver. O Instagram, o site da Brutal, para quem não conhece, é omelete.com.br/brutal com dois T's. É, quem não tem os livros, assim, o Terra do Demônio saiu pela Veneta, ele tá vendo em todos os sites de vendas de livro aí. Quem quiser assinado também me manda DM, que eu dou um jeito, que eu quase a cada 2 semanas eu vou no correio mandar livro assinado, assim. É, o que mais? O Garoto Mickey já esgotou. Ano que vem ele faz 10 anos. Eu pretendo muito lançar uma edição de 10 anos dele. Estão conversando, talvez saia, vamos ver. E logo vamos ter novidades boas com a Brutal. Ano que vem tem livro com a Darkseid novo, junto com o Guma. E vou seguir trabalhando aí em vários outros projetos até eu morrer, provavelmente. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Igor, me ajude. Tá legal aí? É muito estranho conversar sozinho com a câmera, cara. Parece que você tá, sei lá, sendo um youtuber falando mal do Crepúsculo, tá ligado? Acho que é isso. Igor, está na escuta, Igor? Ok, então, pessoal. Posso finalizar, então? Tá bom. Pessoal, muito obrigado aí para quem assistiu. E é isso. Qualquer coisa me manda uma mensagem lá no Instagram e é isso aí. Muito obrigado a todos e desenhem, escrevam e não se preocupem em como é o processo, mas em gostar do processo. Boa noite aí para todo mundo.